Opa! Então, rapaziada, nesse vídeo aqui eu queria falar sobre hobbies, né? A importância de ter hobbies na vida e como a minha vida mudou depois que eu transformei o meu hobby, que era editar vídeos, em trabalho. Para quem não sabe, eu edito vídeos, né, de maneira não profissional desde os meus 12 anos de idade. Então eu tive ali, cara, desde os meus 12 até os 18 anos de idade, eu editei vídeos durante 6 anos, apenas por hobby, sem ganhar nenhum dinheiro. Por isso, apenas por diversão, né? Era o meu passatempo ali quando eu tinha tempo livre no meu dia. Então eu chegava de casa da escola e eu passava a tarde inteira editando às vezes. Às vezes eu fazia projetos, tipografias ou até vídeos para a escola que às vezes demoravam semanas para fazer e eu não recebia nada por isso. Eu editava simplesmente pelo prazer de editar. Eu gostava de fazer uma tipografia e colocar o que eu estava sentindo naquilo, entendeu? Então, se eu estava me sentindo meio triste, eu pegava uma música triste, fazia uma tipografia e trabalhava ali em toda a estética do negócio para botar o meu sentimento na tela, entendeu? E eu achava isso muito bonito, né? Eu via as tipografias que eu ia fazendo e ao assistir a tipografia que eu tinha feito, eu sabia exatamente o jeito que eu estava me sentindo na hora. Então, para mim, isso era muito legal. Às vezes eu tentava gravar alguns jogos também e editar. Às vezes eu até pegava streams de alguns streamers que eu gostava na época, tipo o Yoda, o Yetz, o Mata, e eu editava essas streams simplesmente por diversão mesmo. Eu gostava de colocar em prática as coisas que eu via. Por exemplo, eu via no canal do Yetz. O Yetz tinha um editor, acho que ainda tem, é o mesmo editor, né? Tem o Villa, que é um editor muito bom, e eu me inspirei muito no estilo de edição dele para fazer os meus primeiros projetos. Eu via a edição dele, eu achava super legal, e eu tentava replicar. Não porque eu queria trabalhar com isso na época. Eu nem pensava em trabalhar com edição como uma profissão. Eu não planejava seguir uma carreira de edição de vídeos, né? Eu já comentei algumas vezes aqui no canal que eu queria seguir a carreira de engenharia. Então nessa época ali, eu editava as streams simplesmente por diversão para postar no meu canal. Que nem tinha visualização na época, tá? Eu postava em um outro canal meu que, tipo, os vídeos lá, as tipografias que eu fazia pegavam, tipo, 100, 200 visualizações. Praticamente não tinha ninguém assistindo. Mas eu fazia só por diversão. E foram vários e vários anos da minha vida assim. E bom, o que mudou, né? Depois que eu transformei um hobby em um trabalho. Né? A partir dos meus 18 anos, eu transformei a edição de vídeos em um trabalho e comecei a ganhar dinheiro de fato com isso e ser a minha fonte de renda principal. Então, desde que eu tenho 18 anos, hoje em dia eu tenho 22, mas desde que eu tenho 18 anos, a minha fonte principal de renda foi edição de vídeos. Comecei editando para brasileiros e depois escalei a minha renda ali, começando a editar para gringos, né, e ganhar em dólar. E desde que eu fiz 18 anos, eu perdi o meu hobby, né? Edição de vídeos era o meu hobby, era a minha forma de fazer arte. E depois que eu comecei a trabalhar com isso, seria muito estranho eu sair do meu trabalho, onde eu estava sentado na frente do meu computador editando um vídeo, para ir para o meu hobby, que era ficar na frente do computador editando vídeos. E também tinha aquele negócio, né? Como o meu trabalho envolvia ficar sentado numa cadeira olhando para o Adobe Premiere, e o meu hobby também envolvia exatamente a mesma coisa, quando eu tentava editar vídeos só por prazer, só por diversão, que nem eu fazia antigamente quando eu era adolescente, eu sentia que eu estava trabalhando. E isso não aconteceu só com o meu hobby, que era editar vídeos, mas também com jogar. Antes eu passava tardes e tardes jogando League of Legends, jogando CSGO, e hoje em dia eu abro esses jogos e eu não consigo mais me divertir, porque como o ambiente onde eu jogo é o mesmo ambiente que eu trabalho, eu estou olhando para a mesma tela, sentado na mesma cadeira, quando eu estou jogando algum jogo, eu sinto que eu não saí ainda no meu horário de trabalho. Porque eu estou no mesmo lugar, fazendo praticamente a mesma atividade ali, de ficar sentado olhando para uma tela. Então eu não consigo mais jogar um jogo para relaxar. Eu não consigo mais jogar uma partida de LoL para relaxar, jogar uma partida de CS para relaxar, para descontrair, não consigo. Porque eu estou no mesmo ambiente que eu trabalho. Então eu tenho que admitir que realmente, de uns tempos para cá, desde que eu fiz 18 anos, comecei a trabalhar, eu não tenho mais nenhum hobby. O meu único hobby que eu tinha virou o meu trabalho. Não que eu não goste do meu trabalho, eu ainda gosto de editar. E é uma das maravilhas, né, de você trabalhar com algo que você realmente gosta, porque eu não me sinto tão exausto assim mentalmente editando vídeos, porque eu realmente gosto de editar vídeos. Então ter transformado nisso num trabalho é bom, porque realmente eu estou trabalhando com algo que eu gosto, eu não me sinto tão esgotado depois que eu paro de trabalhar. Porém é ruim, porque antes era uma atividade prazerosa que eu fazia sem nenhum objetivo, né? Agora eu faço essa atividade com um objetivo final, em busca de um resultado financeiro. Então mudou a dinâmica, por mais que seja a mesma coisa, pelo fato de eu ter mudado o que eu
o objetivo por trás fez com que agora eu trate isso de uma maneira totalmente diferente. O que eu fazia apenas com a finalidade de diversão, hoje eu faço com a finalidade monetária, financeira. Mas eu prefiro desse jeito, cara. Tem muitas pessoas, muitos YouTubers, né, que fizeram essa mesma transição. Eles jogavam jogos antes apenas por diversão, começaram a gravar ele jogando jogos e jogar jogos virou trabalho. Daí o que acontece? A pessoa que gostava de jogar League of Legends por diversão e virou um streamer de League of Legends não consegue mais jogar League of Legends fora do horário de stream, porque quando ele joga sem estar streamando, ele sente que também está trabalhando. Inclusive, cara, eu tava pegando um Uber. Eu peguei um Uber ontem, na verdade, para voltar para casa aqui do meu apartamento, porque eu ainda não tô morando aqui, né? Ainda não tenho sofá, não tem TV aqui, ainda falta bastante coisa para casa, então eu ainda não me mudei. Daí eu tava voltando para casa ontem de Uber e o cara viu aquela minha camiseta, né, do Gema Please que eu tava vestindo e perguntou se era de algum jogo. Daí eu falei que, sim, é de um youtuber que eu assisto, né? Daí ele tem essa linha de camisetas aqui, do joguinho que ele lançou e tal. E daí ele começou a perguntar, né, falar sobre jogos, os jogos que ele jogava. E daí, num ponto da conversa ali, eu perguntei se ele ainda jogava alguma coisa e ele falou que não, né, que depois que ele começou a trabalhar, ele parou de jogar. E pelo que eu vi, ele gostava bastante de jogos de corrida. E ele até comentou que um dos sonhos dele era ter um volante realmente de corrida para jogar os jogos de corrida no volante. E eu achei muito engraçado, né? Porque ele é um cara que trabalha como Uber, então ele passa o dia inteiro dirigindo e o sonho dele é chegar em casa e continuar dirigindo no videogame. Seria praticamente o equivalente a eu, tipo, trabalhar editando todo o dia inteiro, daí depois eu saio do trabalho e eu quero continuar editando como um hobby. Achei muito engraçado essa correlação. Mas realmente, cara, é difícil você manter algum hobby depois dos 18 anos, né? Depois de você virar um adulto. Porque quando você vira um adulto, você começa a pensar muito mais em dinheiro. É difícil você fazer alguma atividade no seu dia que não tenha nenhuma finalidade. Às vezes é difícil para mim fazer algo produtivo, porque a maior parte dos hobbies eles são produtivos, entendeu? Eles produzem algo. Né, seja alguma coisa boa para o seu corpo, como, sei lá, você faz uma natação, ou seu hobby pode ser também ir para academia, ou jogar algum tipo de esporte, ou também você pode ter o hobby em construir coisas, você pode ter o hobby em fazer arte, tudo isso é produtivo de algum jeito. É diferente de, por exemplo, eu não considero um hobby você gostar de assistir reels no Instagram, mas a maior parte dos hobbies que você faz, ele é de certa forma produtivo, e é muito difícil na vida adulta você produzir algo sem ter uma recompensa monetária. Quando a gente vira adulto, a gente conecta muito produtividade com recompensa financeira. Então a gente acaba não querendo fazer nada que não vá dar dinheiro, entendeu? Por que eu vou produzir algo se eu não vou receber nada por isso, né? Por que eu vou fazer um quadro? Por que eu vou pintar um quadro se eu não vou poder vender ele? Por que eu vou construir alguma coisa se eu não vou poder vender essa coisa, entendeu? A gente fica muito preso na questão monetária do negócio. E não simplesmente por fazer. É difícil na vida adulta você simplesmente aprender algo ou produzir algo simplesmente por fazer. Quando eu era adolescente, eu fazia as minhas tipografias simplesmente porque eu gostava de fazer. Eu não estava me importando se alguém ia ver, se eu ia ganhar dinheiro com aquilo, eu não estava me importando com nada disso. Agora na vida adulta, eu dificilmente faria algo que não fosse para me gerar dinheiro. O que é ruim, né? Porque daí a gente começa a, por exemplo, eu queria ter um hobby de aprender novas línguas, né? Normalmente você vai aprender alguma língua que vai ter algum objetivo. Então, as pessoas, dificilmente você vê alguém aprendendo japonês simplesmente por aprender japonês, né? É muito raro você ver isso. Se você vê alguém aprendendo japonês é porque ela tem alguma finalidade, ela tem algum objetivo aprendendo essa língua, né? Ou ela vai ir para o Japão, ou ela precisa aprender essa língua para fazer algum negócio, ou porque ela tem algum conhecido. Sempre é por alguma finalidade. É difícil você ver alguém aprendendo ou produzindo algo sem finalidade nenhuma. Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, é normal a gente fazer várias coisas sem finalidade nenhuma. E cara, eu nunca tive muitos hobbies fora da tela, não. A maioria dos meus hobbies, entre aspas, eram na tela. Então, cara, coisas que eu sempre gostei de fazer. Eu sempre gostei de assistir séries, assistir filmes, sempre gostei de jogar jogos, sempre gostei de editar. E todas essas atividades envolvem uma tela, né? Eu acho que hobbies fora da tela que eu já tive foi andar de bike, eu gostava também de andar de skate,
Eu andava mais de skate pelo ambiente, porque quando eu andava de skate ia numa pistinha eu conhecia pessoas novas, sempre tinha alguém lá, então dava pra fazer novas amizades. A bike, eu andava bastante de bike porque meu pai anda bastante de bike, então eu sempre, desde pequeno, eu sempre andei bastante de bike com ele e ficou uma coisa rotineira na minha vida, né? Hoje quase todo dia eu saio pra andar de bike, nem que seja só pra, tipo, andar por aí, como um exercício, né, para não ficar... Normalmente, às vezes, eu acabo todas as minhas tarefas, acabo meu trabalho, eu gosto de andar de bike para distrair a mente, né, mexer um pouco o corpo, porque se ficar sentado o dia inteiro é bem desgastante. Mas eu acho que é isso. Eu nunca tive outros hobbies além disso, né? A maioria das coisas que eu faço estão conectadas a um computador, né? Eu sempre fui um cara que, desde muito cedo, eu sempre mexi em computador, sempre gostei de mexer em computador. E eu acho que isso é muito da geração Z, né? A geração Z pegou ali desde o começo da internet e da computação para até os dias atuais, né? Então a gente viu tudo se desenvolvendo, a gente viu os celulares, os computadores, a internet melhorando, tudo evoluindo, né? Faz parte da gente, a gente cresceu com isso. Cara, quando eu mexi na internet pelas primeiras vezes, quando mexi no computador pelas primeiras vezes, pra mim era um negócio incrível, cara. Tipo, o tanto de informação, o tanto de coisa que eu podia fazer ali, o tanto de jogo que tinha, sabe? O tanto de tudo tava ali, né? Ainda mais antigamente, que onde a pirataria era bem mais forte do que é hoje em dia, você tinha acesso a tudo, cara. Tinha tudo na internet, você podia ter acesso de graça. E pra mim isso era incrível, cara. Tipo, eu não sentia problema nenhum em chegar da escola e passar a tarde inteira mexendo no computador, jogando vários jogos, conversando com os meus amigos. Pelo Skype, cara, isso sim era o legal da internet, né? Quando a internet realmente funcionava para conectar as pessoas, né? Hoje em dia na internet a gente tem várias bolhas diferentes, daí uma bolha não interage com a outra e, enfim, né? Fica uma coisa meio... Eu sinto que a internet ficou bem desconectada, né? Hoje em dia parece que tem várias ilhas assim separadas. E às vezes tem ilhas que você nem conhece, né? Tem bolhas que você nem conhece. A galera que era famosa na internet antigamente, que tinha milhões de seguidores, todo mundo da internet conhecia. Hoje em dia, cara, tem youtubers e pessoas no Instagram com milhões e milhões de seguidores que eu nunca nem ouvi falar, porque não faz parte da minha bolha. E isso é muito diferente da internet quando ela começou, né? Quando a internet começou, as bolhas que existiam eram em quantidade bem menor. Então, pô, quem começou da geração Z a acompanhar o Minecraft antigamente, tinha alguns canais de Minecraft famosos e que todo mundo conhecia. Monark, Venom, Feromonas, Tasercraft, era a galera do Mine. Hoje em dia, cara, tem youtubers de jogos, youtubers de todos os nichos que eu não faço nem ideia que existem. Tem youtubers de Minecraft com milhões de inscritos que eu nem faço ideia que existem. E olha que eu trabalho com Minecraft, tá? Eu trabalho editando vídeos de Minecraft. E a bolha de Minecraft hoje em dia, ela se dividiu em várias, entendeu? Então a quantidade de youtubers que tem de Minecraft com milhões de inscritos é gigantesca. Tem vários youtubers de Minecraft com muitas views que postam vídeos diariamente e que eu não faço nem ideia da existência, mesmo eu trabalhando para esse nicho. Um dos hobbies que eu quero começar, agora que eu tô numa casa, né, que eu tenho uma cozinha legal aqui, que eu tenho as minhas panelas e que eu tô morando sozinho, né, então eu vou ter que cozinhar as minhas refeições, eu quero explorar um pouco mais a parte da culinária, né, eu quero aprender a cozinhar bem. Meu pai é uma pessoa que sempre cozinhou muito bem, sempre ele me ensina, né, me chama para cozinhar também, então eu quero aprender a cozinhar por conta própria agora, né, e explorar um pouco mais essa parte da vida, né? Porque nos últimos anos ali, como eu estava sempre focado no trabalho e os meus horários para comer eram sempre meio apertados ou um pouco fora de mão, porque ou eu acordava muito tarde, às vezes eu perdia o almoço, ou eu ia dormir muito cedo e às vezes perdia o jantar, então sempre foi muito embaralhado, né? A minha rotina, desde que eu virei um adulto, né? Ainda estou me adaptando, ainda estou tentando fazer com que as coisas fiquem mais certas, né? E não fique uma rotina tão embaralhada. Então, meu plano para esse ano aqui, agora que eu vou começar a morar sozinho, é cozinhar todas as minhas refeições. Então, não vou mais pedir iFood, que nem eu pedi antigamente. E eu quero fazer da culinária um hobby meu. Então, experimentar fazer comidas diferentes e etc. Que é uma coisa que eu nunca explorei muito. E andar de bike, né? Agora aqui também perto de onde eu moro tem um parque, então dá para andar de bike lá. Ou por perto daqui também. Eu acho que esses vão ser os meus hobbies daqui para frente, né? Eu tenho que começar a criar hobbies que não sejam na frente do computador, porque agora toda vez que eu estou na frente do computador eu sinto que eu estou trabalhando. Então não adianta mais eu tentar ter um hobby, tipo jogar algum jogo, ou assistir alguma coisa, ou até editar, né? Não dá para eu
não dá para edição ser um hobby meu mais, né? Já passou dessa época. Eu vou ter que encontrar outro hobby. E bom, se você tem interesse em edição também, né? Se você é que nem eu, que edito desde criança, ou se você em algum período da sua vida teve interesse em edição, tem como você editar para YouTubers gringos e ganhar em dólar, né? Foi o que eu fiz, foi como eu construí a minha carreira e foi como eu juntei mais de 700 mil reais. Foi apenas editando para YouTubers gringos. No meu caso, eu trabalho para o nicho de Minecraft. Se você que nem eu, né, tem interesse em ganhar em dólar, tem o meu curso aqui na descrição, onde eu ensino tudo isso, né? Eu ensino passo a passo como faz para você ir atrás desses clientes gringos, conseguir fechar esses contratos, né? Conseguir fechar esses trabalhos e receber em dólar, o que é uma grande vantagem. Afinal, a gente está no Brasil e o dólar é uma moeda que vale 5 vezes mais do que o real. Então, 2 mil dólares já são 10 mil reais aqui no Brasil, né? E 10 mil reais já é um salário bem alto. No meu caso, eu consegui chegar até 42 mil reais, né? Foi o meu maior salário que eu já recebi editando para gringa. Além disso, tem também a comunidade do Discord, onde tem eu lá e vários outros editores, né? Então, se você tem alguma dúvida, você pode ir em algum dos chats lá, né, e fazer uma pergunta e eu vou te responder, seja qual for a sua dúvida. Bom, eu acho que é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo.